Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês, principalmente agora, com toda essa tecnologia que nós temos, que cada dia cresce, e a nossa responsabilidade também cresce, nossa fraternidade cresce, a nossa irmandade cresce, o nosso conhecimento, a nossa amizade, e nós estamos realmente edificando o novo mundo, o novo ciclo, a tão sonhada pelos esotéricos nova era. Antes da gente dar início ao tema que nos se apresentou hoje, eu queria lembrar mais uma vez de que dia 18 de agosto próximo agora, em São Paulo, eu estarei, como você está vendo no seu monitor, ministrando o workshop Terapia dos Fractais. Dia 18 de agosto, das 9 da manhã às 6 da tarde, com muita interatividade, muito audiovisual, muita cromoterapia, muita musicoterapia, um dia agradabilíssimo. Nós vamos lá, põe de novo, Fernando, por favor, ali, que tem os dados de contato. Ali você contata viviane.evento@hotmail.com para se informar. Temos poucas vagas, eu acho que restam 8 ou 9 vagas, alguma coisa assim, fui informado antes de vir para cá. E esse trabalho de fractais, que muita gente me pergunta, nós temos um blog onde se explica qual é o trabalho, é o www.fractalterapia.blogspot.com www.fractalterapia.blogspot.com, onde explicamos o que é a terapia dos fractais. A terapia dos fractais é uma terapia que nós desenvolvemos em 2007 e nós apresentamos num congresso em Curitiba para médicos, para psiquiatras, para psicólogos. Coincidentemente, o workshop foi feito lá e na plateia as pessoas que escolheram fazer o workshop eram pessoas da área médica, da área de ciências de saúde, e recebeu uma aprovação plena porque perceberam que era um trabalho que visa trazer o bem-estar para as pessoas, trazer tranquilidade, trazer autoestima e principalmente ativação, o exercício do cérebro direito, do lado direito, o hemisfério direito do cérebro. Então vai ser um dia muito agradável, espero você dia 18 de agosto em São Paulo. viviane.evento@hotmail.com. Você telefona e se inscreve e pede as informações. Bem, dentro do nosso universo, avisamos mais uma vez que continua no ar desde o dia 2 de julho a nossa rádio, www.radiovidainteligente.com, onde nós estamos durante todo esse período apresentando o áudio capturado de todos os programas Vida Inteligente desde a sua fundação em 27 de julho de 2005. Para quem quiser ouvir tudo que já foi feito e passado aqui, basta sintonizar gratuitamente, essa palavra mágica, gratuitamente, no seu computador, www.radiovidainteligente.com. Você agora está sintonizando, certamente você está vendo algum dos últimos programas, Entusiasmo. Antes de eu sair para cá, estava passando Entusiasmo. Depois nós vamos entrar numa sequência que nós vamos apresentar em 10 dias, em 11 dias, nós vamos apresentar o que foi apresentado o ano inteiro. É uma rádio 24 horas no ar, 24 são mais de 300 e poucas horas que você vai ouvir de Vida Inteligente, de tudo quanto é tipo de assunto que você nunca viu na televisão. Então, pelo menos você nunca viu, agora pelo menos você ouve. Você também pode capturar e baixar no www.mosaicosdonovociclo.com.br, tudo junto. Estão lá todos os programas da série Mosaicos do Novo Ciclo, do nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que está conosco esses 7 anos. Quem gosta do Jorge, dos assuntos que nós abordamos com ele, www.mosaicosdonovociclo.com.br, gratuitamente para você. Basta você chegar lá, apertar, ou você ouve, ou então você baixa, salva no seu computador,
faz o que bem entender, distribui para amigos, ouve no carro, dormindo, no seu Cooper, onde você quiser. Também temos na internet, no Facebook, criamos a comunidade, o grupo Programa Vida Inteligente. Basta você entrar no Facebook, clicar lá, procurar Programa Vida Inteligente e você vai encontrar o nosso grupo onde nós discutimos, debatemos assuntos daqui que a gente aborda no nosso programa. 1 hora muitas vezes fica limitado, então depois nós debatemos lá os assuntos. É um grupo muito fraterno, não só como é muito aberto e é livre também, as pessoas postam o que o coração delas manda, o que o coração pede, e nem sempre são os temas do Vida Inteligente, mas são anseios do coração de cada um que são apresentados lá para que possam ser debatidos. Então é um ambiente muito harmônico, fraterno, sério, você está convidado. Entre no Facebook e procure comunidade, Grupo Vida Inteligente. E temos também, aproveitar e já falar tudo, que muita gente não sabe, nós temos também no Facebook, criamos um outro grupo também, chamado Dharana, que é um grupo que a princípio foi formado, foi criado para debater os assuntos publicados na revista Dharana Online, da Sociedade Brasileira de Obiose, que até agora já estamos no número 2. Mas as pessoas, algumas outras pessoas que tinham, já postaram também nos arquivos dessa comunidade Dharana, já postaram revistas Dharana desde a década de 30, 40. Então, é um grupo também onde a seção de arquivos traz um conhecimento jamais apresentado a público, a não ser dentro daquele grupo que era outrora fechado e que hoje nós estamos divulgando a todos. Voltando então para também o Grupo Vida Inteligente, todos aqueles programas que nós divulgamos aqui, que nós dissemos sobre livros, arquivos, tudo que a gente ofereceu aqui, eu disse para vocês, escrevam para mim que eu mando, e que até hoje me pedem, todo dia me pedem, 2, 3 ficam me pedindo, estão disponibilizados no grupo. Tem, eu acho que 100 e poucas obras já, raríssimas, Mário Rosso de Luna, Santi Dalveidre, puxa vida, outros que não me vêm, tudo bem, não me vem à cabeça, mas é todo Eduardo Afonso, e assim vai. Estão lá para você baixar gratuitamente também. Nós não estamos pirateando absolutamente nada. O que está lá são livros raros que não estão mais à venda e que foram já retirados de circulação, não tem mais, mas estão digitalizados por sorte e estão lá para vocês fazerem bom uso disso. Muito bem, dito isso tudo, eu quero mandar um fraterno abraço a todas as pessoas que nos assistem todos estes anos e principalmente hoje para a dona Vilma, que é a mãe do Ezequiel, cujo Ezequiel também, que é um jovem interessado, isso é muito bacana, ver os jovens interessados por esse tipo de assuntos, e tem condição de debater, tem condição de compreender, tem condição de inquirir, perguntas inteligentes, isso, ele tem vindo aqui, o Ezequiel, de vez em quando aparece aqui ao vivo no nosso Vida Inteligente, que ontem aniversariou, receba de nós aqui todos um grande e fraterno abraço. Bem, dito isto, apresentou-se para que nós conversássemos essa semana o tema ser ou estar. Eu sou, como posso dizer assim, eu sou transparente, como vocês sabem, né? Sempre vocês me veem aqui e eu costumo fazer desafios para mim mesmo, né? Muitas vezes eu penso num tema, resolvo não trazer ninguém como convidado e vou dissertar o tema. Por que eu faço isso? Primeiro, por ser um tema diferente, abordagens diferentes. Segundo, porque esses temas se apresentam, e se eles se apresentam, tem alguma razão para ser. E eu não trazendo nada escrito, vamos dizer, faz com que eu vá buscar onde está
o conteúdo disso aí que eu vou falar. Esse tema se apresentou, ser ou estar, que são duas coisas muito distintas, mas que nós vamos abordar de uma forma hoje, não sei como, e faz com que a gente, juntos aqui, pensemos sobre essa questão. Pois bem, a vida é um grande teatro. Nós viemos para esse planeta cheios de questionamentos, já falamos muito sobre isso aqui. E vocês já perceberam que quando eu começo o programa, todo mundo me pergunta ainda hoje, acharam engraçado com esse tema que se apresentou, quando eu mandei a mala direta? Falou, Grego, por que você se apresenta ali, boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou Eustáquio Patunas. Por que você diz, você está Eustáquio Patunas? Eu disse, porque eu estou realmente. O que eu sou? Eu não sei. Eu sou o que eu sou. Agora, essa definição é uma definição que você pode dar inúmeras interpretações. Agora, que eu sei que eu estou Eustáquio Patunas, disso eu tenho certeza. Essa já é uma diferença de você saber o que você é e o que você está. Nesse grande teatro, então, que é a vida, nós representamos inúmeras vezes. Já que está no ar aqui, eu vou aproveitar, Pedro, liga o ar-condicionado que já começou a esquentar aqui. Apesar de estar o tempo frio aqui em Florianópolis, a coisa esquenta. Isso, obrigado. A gente se vê em situações e não fica chateado muitas vezes. Recentemente, agora, o que aconteceu? Vamos dizer. A gente começa a perceber que as pessoas, inclusive nós mesmos, né? As pessoas começam a se perceber que nós somos atores nessa vida. Nesse grande teatro da vida, nós representamos. Poucas vezes nós somos, muitas vezes nós estamos. Nós nascemos, vamos dizer, nós nascemos livres. Mas nós somos livres? Eu creio que não. Nós estamos livres. Também relativo. Antes de vir para cá, eu estava me questionando, como eu disse, da transparência. Eu estava chateado. Por quê? Antes, vocês viram, começou o programa aqui, eu falei sobre rádio, eu falei sobre a comunidade, eu falei sobre as comunidades, falei sobre os livros que nós demos, falei sobre N coisas. São iniciativas que eu, estando Eustáquio Patunas, tomei para ajudar as pessoas a fazer com que o meu entorno melhorasse. E ao ver o resultado disso, eu me senti triste. Também foi parte desse tema ter se apresentado, o ser ou estar. E quando eu estou propenso a ajudar as pessoas, a fazer algo para o meu semelhante, a ajudá-lo a melhorar o mundo que eu vivo, meus filhos vivem, meus amigos vivem, e as pessoas que virão depois vivem também. Como ainda sou um neófito na questão, na caminhada, eu espero, claro, a culpa é minha, né? Eu espero que a reciprocidade seja boa. E o que aconteceu? Rádio Vida Inteligente. Primeiro dia, estourou a audiência. Maravilhoso. Nós temos comunidades, três comunidades, mais os contatos particulares, tal. Um grande boom de audiência, muitos ouvintes. A partir dos outros dias,
A audiência, apesar da mesma programação, começou a decair. Ué, por que está decaindo isso aqui? Se é uma coisa que as pessoas pedem, se é uma coisa que as pessoas não estão pagando, gratuito, se é uma coisa que faz bem para as pessoas, elas vão estar bem recebendo tudo isso aí que elas têm. O que será que está havendo? Aí eu cheguei nas listas, nas comunidades, tudo, apresentei aquilo lá e falei, puxa, o que está havendo com Vida Inteligente? Somos a comunidade Vida Inteligente do Facebook, tem 2.060 telespectadores. Telespectadores? Não, participantes. 2.060 participantes. São 2.060 pessoas que estão conosco porque aparentemente são da mesma egrégora. Aparentemente são da mesma egrégora e estão na comunidade. Então, é de se pensar que estas pessoas têm interesse nos assuntos da comunidade, nos assuntos abordados pelo Vida Inteligente, porque não se aborda nada a não ser isso. Então é muito natural que, estando no computador, sem se levantar da cadeira, só ligar o som, sintonizar lá, escrever www.radiovidainteligente.com, ouvir. Puxa, deve ter 2.060 pessoas. Aí você sintoniza, eu como administrador, sintonizo, eu tenho condição de ver quantos ouvintes estão lá na rádio. 6, 9 ouvintes. Aí eu me pergunto, o que é isso? Aí eu comento com algumas pessoas, amigas, não, isso aí é porque as pessoas estão viajando. Não, isso aqui é porque as pessoas estão trabalhando. Tudo bem, mas puxa, de 2.060 pessoas, 6, 9, no pico máximo 10. Essas pessoas estão na comunidade, por quê? Elas estão verdadeiramente na comunidade? Essa é uma questão do estar. Muitas vezes eu pertenço a alguma coisa, mas eu não estou nessa coisa. E é isso que é o objetivo do programa de hoje, chamar atenção para que cada um olhe para si, porque eu, Eustáquio, aqui transparente, que está falando com vocês, eu vivo me cobrando. Eu já sou chato por natureza. As pessoas, a família reclama, diz que eu estou chato, reconheço isso, e estou mesmo. Mas por quê? Porque eu estou, essas mudanças, todo esse tempo, todos esses 7 anos aqui no Vida Inteligente, tudo que aconteceu aqui, mudou a minha vida, mudou a minha cabeça, mudou o meu ser. E para mim também é tudo novo. E eu não sou um bambambam para absorver isso de uma forma natural. Você pode achar que cada um absorve. Eu não. Já vim carregando tranqueira há 60 anos, 50 anos. Então, mas eu estou sabendo, eu estou Eustáquio, eu estou sabendo o que eu quero e tudo o que eu faço, eu estou. E é isso que eu quero chamar a atenção. Eu não estou reclamando de nada, não tem problema. Grego, ninguém mandou você fazer rádio. Ninguém mandou você fazer programa Vida Inteligente. Ninguém mandou você fazer comunidade. E nós não temos obrigação nenhuma de ouvir, assistir você. Perfeito. Perfeito. Mas raciocine. Pense. Por que você está na sua vida, no seu trabalho? Você está por estar? Qual é o objetivo? O que você é para você estar conosco ali, por exemplo? Veja na sua relação de família. Você é com a sua família o que você é fora? Você é ou você está com a sua família? Eu até hoje, no dia de hoje, assim, nossa, esse é o maior conflito. Que eu não pensem que eu domino o ser e o estar, não. Eu sou muitas coisas, mas muitas vezes eu estou outras. Não consigo ser aquilo que eu estou.
e vice-versa. Hoje eu tentei explicar para 2 amigos gregos, vieram da Grécia, que não tem mais o que fazer lá, cada 10 lojas, 7 estão fechadas, lamentavelmente. E eles vieram para cá e me perguntaram qual era o tema. E na língua grega, ser e estar é a mesma coisa. Então foi uma dificuldade explicar para eles o que era esse ser e estar. Nós temos um grande exemplo, fora isso que eu quis abordar aqui, as doutrinas, esses ensinamentos que nós temos. Nós vamos em grupos, esse exemplo aqui que nós temos, o Vida Inteligente, nós somos 2070 já, por enquanto, mas quantos estamos? Muito poucos. Por que isso? Por que ser de uma forma e estar de outra? Por que as pessoas frequentam os seus cultos, as suas religiões, e você percebe que muitos estão, mas não estão? Muitas pessoas vão lá por ir. Elas dizem ser, mas não estão. Vamos dizer, esse grego não está falando coisa com coisa, mas é exatamente para levar o raciocínio, para levar o conflito, para você pensar realmente no que a gente é, no que a gente não é, quando a gente está ou quando a gente não está. Nas religiões nós vamos lá, quando eu frequento alguns cultos de vez em quando, sempre que eu tenho vontade, que como eu disse em programa anterior, em todas essas instituições religiosas ou doutrinárias, as pessoas se despem, invariavelmente se despem do seu ego na entrada, e lá dentro são humildes, são simples, são humildes, e depositam nessas reuniões o que elas têm de bom. E você estando compartilhando essa mesma egrégora, você absorve aquilo que está de bom. Então, mas mesmo assim nós percebemos que muitas pessoas ainda nesse grande teatro da vida, e isso não deixa de ser uma peça desse grande teatro, todas as coisas que nós frequentamos, as pessoas fingem ser uma coisa que não são. As pessoas estão lá sem estar, não conseguem estar presentes. Percebe-se que o físico está lá, mas a mente está em outro canto. E aí eu me pergunto, por que nós nos comportamos assim? Por que nós somos obrigados, ou por que nós vamos em alguns lugares, frequentamos lugares, fazemos coisas que não estamos a fim de fazer? Nós somos ou não somos livres? Nós temos ou não temos o livre-arbítrio? Ah, grego, eu faço isso dentro do meu livre-arbítrio, mas você está falando, você dá a boca para fora. Você tem que parar para pensar por que você está fazendo isso dentro do seu livre-arbítrio. Na nossa família, nós temos um comportamento, muitas vezes, que é diferente com o comportamento que nós temos fora, ou vice-versa, nas nossas relações de trabalho. Às vezes nós estamos presentes, às vezes nós somos carinhosos, às vezes nós estamos de mau humor, às vezes somos bons, às vezes estamos alegres, às vezes somos solitários. E essa diferença do ser ou estar, que muitas vezes nos deixa nesse conflito, que é o que eu vivo hoje, dentro do novo, dentro do sempre, dentro do todo, essa coisa que nos últimos 7 anos da minha vida, 8 anos da minha vida, se renovou tudo.
você começa a se questionar com essa apresentação, e aí você busca essas respostas de o que é, como que eu posso ser e estar ao mesmo tempo? É possível ser e estar ao mesmo tempo? Eu ainda não tenho a resposta. Eu creio que é, mas eu ainda não consigo ser e estar em ambas e todas as situações que seria o ideal eu poder ser. Isso seria uma pessoa autêntica, isso seria uma pessoa neutra, isso seria uma pessoa, como diz o nosso, eu não me lembro qual era a referência, né, que ele fazia. Eu não vou nem citar, mas só vou lembrar que quem assistiu vai lembrar. Que a diferença entre nós aqui e um mestre, eu não sei o que é. É uma coisinha muito simples, né? É exatamente isso. Talvez ele, um mestre, não tenha esses conflitos que nós temos. Tá? Dentro da questão do amor, que esse é o mais complicado. Esse é o mais complicado. Nós nos sentimos sozinhos. É assim que eu vejo a questão. Passam pelas nossas vidas pessoas, passam amigos, passam companheiros, estamos felizes, às vezes somos felizes, apesar de que felicidade são momentos. E o conflito sempre vem. Eu tenho visto hoje esse conflito que a gente tem falado aqui, que para mim é um conflito, desse amor que nós falamos e do amor incondicional que muita gente fala e não entende absolutamente nada. Hoje nós vemos pessoas tristes, pessoas que não se amam, que não têm autoestima, pessoas que estão desamparadas, porque não têm a compreensão do que elas são, não têm a compreensão do momento que elas estão atravessando, que essa travessia entre o novo e o antigo e o novo, é uma travessia com turbulências. E eu tenho sentido a dificuldade que as pessoas têm de absorver o novo, de abrir mão do velho, de se permitir a mudanças, a atitudes, de ser verdadeiramente e conseguir exercer esse estado de ser na sua vida, de estar presente em todos os momentos, sinceramente, transparentemente, abertamente, totalmente. Isso tem feito com que muitas relações tenham terminado, muitas famílias se desfazendo. Percebam hoje que os nossos relacionamentos já não têm a durabilidade que tinham no passado. Existe a falta de compreensão, um não consegue entender o estado de ser do outro, não se respeitam mais, eu não sei como você está, você não sabe mais como eu sou, ou então eu me revelo como verdadeiramente eu sou. Agora, isso é uma coisa ruim? Pode ser ruim, pode ser conflitante, pode ser difícil, mas isso é o novo. Isso tudo que está acontecendo hoje, isso aqui que a gente fala aqui no Vida Inteligente, outros programas também, essas novidades, essas coisas que nunca se ouviu falar, realmente chocam. Chocam no bom sentido, mas fazem com que também nós tenhamos
oportunidade, vamos dizer, quando se ouviu em outra época se falar em milhões de anos, se falar em cidades intraterrenas, se falar em neutralidade, se falar em spes messini semini, uno no todo, todo no uno, atni atni atat, e todos esses... Não estou falando dos termos sânscritos, não. Estou falando dessa novidade, essa questão do todo. Você já ouviu falar no todo? Você não se tinha noção do todo. Hoje existe a noção do todo. As pessoas conseguem dialogar do todo. Hoje a gente tem uma noção do sempre. A gente sabe que o passado pode ser modificado. Já falamos isso aqui. Então são coisas novas que estão se apresentando para a gente e fazem com que a gente possa vir a ser novos seres. Um outro fato importante, o assunto é complexo. O assunto é complexo, me permito achá-lo complexo. Nós percebemos que tem... Isso eu chamo para que vocês também percebam. Pode dizer que eu sou muito crítico, mas a crítica que eu procuro fazer ou trazer à tona, ela tem o objetivo de ser construtiva. Que as pessoas, se você começar a ver as críticas, tudo aquilo que falam de você, ou quando você vê alguma coisa e você critica, você deve agradecer que aquilo está aparecendo para você, porque está se apresentando para ser resolvido. Então vejam hoje aqui a questão do ser ou estar. Existem muitos grupos, voltando para os grupos, que foram criados ao longo de todos esses anos que se passaram. A história nos conta, mas eu não ligo muito para a história, eu prefiro ver do dia que eu nasci para cá, que muitas coisas foram feitas com objetivos maravilhosos, com o coração, com a mente, com o propósito. As pessoas que se determinaram a fazer isso estavam imbuídas de boa vontade, de altruísmo, de fraternidade. Eram pessoas, elas eram e estavam. Isso é bacana, raro, os seus objetivos. Criaram segmentos, doutrinas, e muitas pessoas que estavam afinizadas com a filosofia, aderiram às questões. Estou falando de tudo, generalizando. Desde o convite, programa Vida Inteligente no Facebook, Dharana no Facebook, os meus amigos no Facebook, a Rádio Vida Inteligente, ouve quem quer, entra quem quer. Entrou por quê? Sentiu uma afinidade. Ninguém entra para nada. Então, houve uma empatia, houve uma adequação. Então, pela lógica, pela mente concreta, essas coisas, deveria-se dizer, puxa vida, essas pessoas entraram num objetivo, numa intenção, que quem criou tudo isso aqui tem uma intenção, a intenção está expressa. Eu coaduno com essa intenção, eu estou com ele. As pessoas entram. Logo em seguida, você percebe que aqueles que estão, não estão. Aqueles que estão, não são. Aqueles que são, não estão. Alguém, não vou citar nome, alguém disse, certa ocasião, uma frase que eu aprendi, e agora eu retribuo, já foi falado aqui. Muitos que estão, não são.
e muitos que são, não estão. Fabulosa essa frase. E tinha que ser de quem a proferiu. Falou tantas outras frases sábias. Profunda essa frase. Se eu entro para alguma questão, eu tenho que entrar com tudo. Eu tenho que ser, eu tenho que estar, eu tenho que estar lá presente, eu tenho que colaborar, eu tenho que fazer. Tenho que fazer aquilo crescer. Se eu acredito que no atniat niatat, que um no todo, todo no uno, então eu tenho que contribuir com aquilo. Aquilo tem que crescer, eu tenho que estar lá. Então eu tenho que ser, eu e os 2010 tem que ser um só. Não posso ser diferente. Agora, o incrível que a gente vê, não só nisso que eu acabei de citar, como em todos esses grupos que vêm ao longo dos tempos, tudo, não se conseguiu atingir nenhum objetivo não, minto, corrija, vírgula, não se conseguiu ainda chegar ao objetivo proposto. Porque muitos que são não estão e muitos que estão não são. As pessoas não conseguem andar juntas. As pessoas querem, propagam naquela... Desculpem, a palavra certa é essa, aquela hipocrisia. Sou isso, falo bonito, entoo mantras, leio isso, leio aquilo. Mas na prática a teoria é outra. Eu sou tudo isso que eu mostro, que eu finjo ser, mas eu estou nem aí. E por que isso? Por que esse comportamento das pessoas? Por que nós enganamos, generalizando sempre? Por que nós enganamos primeiramente a nós próprios? E por que nós enganamos também aos outros? Ontem, esses amigos são fantásticos. Ontem um amigo me chamou a atenção. Puxa vida, nossa, se me chamasse a atenção no passado, eu ficava louco, com raiva, com tudo isso aqui. Ele me disse, puxa, você foi estúpido numa resposta que me deu e você não está com essa bola toda, foi o que ele me disse. Puxa, eu falei, você tem toda a razão. Você me perdoe. Ele tinha me mandado os preceitos do Dalai Lama, 15 preceitos do Dalai Lama. Pelo Facebook, entrou lá, grego, tem uma coisa aqui para você, tudo isso aqui. E eu falei, isso aí é mais antigo do que andar para frente. Na hora ele retrucou, eu não pedi desculpa, nada. No dia seguinte ele me cobrou. Eu falei, você tem razão, eu fui mal educado, eu fui estúpido, devia agradecer. Então, a vida, a todo momento, seja através de um pretenso inimigo, seja através de um mendigo, seja através de um miserável, seja através de um padre, de um sábio, estão sempre nos mostrando, nos chamando a atenção para que a gente esteja do jeito que nós somos verdadeiramente. E ele me mostrou, esse meu amigo, que eu não estou com essa bola toda, realmente. Eu dei uma de gostoso lá de sábio, isso aí eu estou sabendo faz séculos, quando eu podia simplesmente agradecer, puxa vida, eu estou falando isso agora. Obrigado que você me mandou, eu já conheço isso, mas vou compartilhar com outras pessoas. Então, isso que eu estou compartilhando com vocês hoje,
que me aconteceu ontem. Eu faço questão de contar, porque cada vez que eu conto e depois eu assisto o programa, eu me ouço, isso aí vai falar, seu grego, o senhor viu? A lição, onde é que estava? Baixa realmente sua bolinha. Não chega lá na frente da televisão, o senhor fica falando um monte de coisa e depois lá no seu dia a dia, com a sua família, com seus amigos, com não sei o que, o senhor se comporta diferente. E é uma realidade. Quantos de nós não fazemos isso? A gente se mostra de uma forma, somos isso, somos aquilo e não estamos nada daquilo, nada daquilo, nada daquilo. E a vida está aí para nos mostrar. Acabo de voltar de São Paulo. Fui lá fazer um exame. Vapt-vupt. Consegui um exame caríssimo no Hospital Albert Einstein. Um coração grande de um casal maravilhoso, médicos. Não me conhecem, nunca tinham me visto na vida. Me viram através do Vida Inteligente. Comentei sobre alguns exames lá que eu fiz. Aqueles exames chamaram a atenção de alguma coisa. Puxa, vamos fazer isso aqui? Não posso fazer. O que é isso? Vou fazer um exame desse? Não tem jeito. Fui em São Paulo, fiz o exame no melhor lugar possível, Hospital Israelita Albert Einstein, referência, que todo mundo sabe. Não gastei um tostão. Então, o que é isso? É um exemplo que eu estou dando. O que é isso? Fraternidade. Amizade. Eles não podem ter nada meu, greguinho aqui, o Eustáquio, não tem nada para oferecer além da amizade, do agradecimento. Então, o que eles fizeram? Fizeram de coração. E sei que eles vão assistir isso aqui, eles não queriam retribuição nenhuma. São pessoas maravilhosas. São pessoas com uma história linda. Eu não tenho autorização para contar a história. Quem sabe um dia essa história apareça. Puxa, então, quando a gente vê isso, a gente sente o tema de um programa aqui que o nosso irmão Ouro fez aqui, o entusiasmo de saber, puxa vida, a gente pode assistir todas essas coisas ruins que aparecem na nossa frente, nas televisões, nos jornais, no nosso dia a dia, mas tem seres ainda aqui, ó, tem seres maravilhosos que sustentam esse planeta, que são o que estão e que estão o que são, e que não são diferentes de mim e de você, são seres, pessoas que já passaram por tudo nessa vida, que sabem valorizar uma amizade, uma reciprocidade, um ato de carinho, um ato de amor. Então, eu fico triste, me permito dizer que fico triste. Se o Jorge estivesse aqui, ele ia falar para mim, não, sei o que, você não pode ficar triste, porque tristeza é isso, tristeza é aquilo, mas às vezes eu esqueço isso tudo e sou isso, fico triste mesmo. De ver trabalhos maravilhosos, filosofias maravilhosas, paradas no tempo, cheias de gente, os seus adeptos, os seus associados, inúmeros, mas não conseguem chegar no que tinha que ser feito. Por quê? Porque muitos que estão não são, e muitos que são não estão. Então, quem sou eu? Eu estou Eustáquio Patunas.
Quem é Eustáquio Patunas? Eustáquio Patunas, sei lá quem é. Eustáquio Patunas está eu. O que eu falo representa alguma coisa? Sei lá. Tenho um programa de televisão, posso falar, o programa é meu. Tenho liberdade para falar o que eu quero aqui. Então eu tenho a ousadia de pedir para você, ou aqueles que assistirem isso aqui através do YouTube, todo lugar que vai isso aqui, colabore com o novo ciclo, colabore com o hoje, colabore com o sempre. Pense 5 minutos depois que você assistir esse programa. Ou então esquece tudo que eu falei, aproveita alguma coisinha, se tem alguma coisinha para aproveitar. Se não tiver, esquece, não fala mal de mim. E se tiver, raciocina sobre isso e diz, ou eu vou me dedicar de corpo e alma, eu vou estar e ser aquilo que rege essa doutrina, essa escola que eu pertenço. Eu mereço estar na escola que eu pertenço, na doutrina que eu estou? O que eu tenho feito para que o ideal de quem criou isso aqui se realize? Eu tenho participado disso ou tenho ajudado a destruir isso? Ou impedir isso de andar? Ou fomentar a discórdia, a fofoca, essas coisas todas? Então, qual é o meu papel dentro desta sociedade, dessa entidade, dessa filosofia, dessa doutrina? Eu estou sendo útil ou estou sendo mais um? Só de você pensar nisso aqui que eu pedi para você pensar, você já estará fazendo uma grande coisa para aquilo que você pertence. Eu não estou autorizado a falar em nome de ninguém e nem estou falando em nome de ninguém. Estou falando em nome do Eustáquio André Patunas. Mas eu acho incrível, eu acho fantástico. Eu larguei 34 anos de São Paulo, com mulher e 4 filhos pequenos. Eu vim para uma cidade que eu não conhecia, Florianópolis. Eu tive coragem. Qualquer um pode ter coragem. 34 anos de São Paulo, desde que eu vim da Grécia. Vim para cá. Agora, para que houvesse um grande acontecimento, era necessário, isso nos idos anos, no começo do século passado, no começo do século passado, foi plantado isso, foi idealizado. Era necessário que determinado número de pessoas fosse morar numa região maravilhosa do Brasil. Já se passaram 100 e tantos anos e isso ainda não aconteceu. Pedi agora ao Fernando, antes do programa começar, Fernando veio me mostrar agora. Nós estamos 61 pessoas agora ao vivo pela internet. Estamos 61. Isso é maravilhoso. Maravilhoso que estamos 61. Fora os telespectadores aqui de Florianópolis, que o Vida Inteligente não passa em outra televisão, a não ser em Florianópolis. Então, dos 2060 do programa Vida Inteligente, dos 500 da comunidade da Arana, dos 2.300 amigos que eu tenho no Facebook, mais do Orkut, mais a minha mala direta do Vida Inteligente e tudo isso aqui, estamos 61. E somos cerca de 6.000.
Preciso falar mais alguma coisa? Agora, o Vida Inteligente. O prazer que nós temos aqui, 7 anos, de sentar aqui, meus convidados e eu, meu querido irmão Jorge Antônio Ouro, o outro irmãozão maravilhoso que está aqui na minha frente, aqui, ó, está aqui, o Alvin. Estão, de corpo, de alma, eles são e estão. Esses 61 que estão conosco hoje, já vale qualquer trabalho. Isso é maravilhoso. Esses realmente estão. Esses são o que dizem ser. Por que, ô Grego, qual é que é a tua, cara? Qual é que é a tua? Só porque estão vendo Vida Inteligente? Não, não é porque estão vendo Vida Inteligente. Porque dentro daquilo que eles podiam estar fazendo, como todos os outros 6.000, todos ali, cada um tem os seus afazeres. Esses se propuseram a estar, realmente, contribuindo, ouvindo, reverberando, apoiando, mentalizando na mesma egrégora, querendo construir algo. Para quem? Para eles próprios, para nós próprios, claro. Eu tenho que estar bem para poder ajudar alguém. Eu só posso matar a sede do próximo se meu copo estiver cheio. Então eu tenho que estar bem. Isso que me traz toda quinta-feira para cá, e que antecede, e que depois do programa é maravilhoso eu receber os scraps, os e-mails, os torpedos, tudo isso aqui, isso vale. Então por que nós falamos hoje sobre ser e estar? É exatamente para que nós deixemos, mais uma vez, reitero, de nos enganar. Enganar a nós próprios, enganar aqueles que nos cercam. Segundo, enganar aquilo que nós estamos. Que aquilo que nós estamos necessita da gente, mas que a gente esteja verdadeiramente lá. Então não adianta filosofar, não adianta se passar por isso e por aquilo, se na prática a teoria é outra. Se você vê que você não pode contribuir com aquilo que você está, busque alguma coisa que lhe faça bem, onde você se sente bem, onde você vai sentir que verdadeiramente você está doando, você não está sendo egoísta, você está sendo você. Você está sendo verdadeiramente você. Autêntico, verdadeiro. Você pode olhar de cabeça erguida, você pode olhar nos olhos dos outros, olhos nos olhos. Você pode dizer, eu sou o que estou, eu estou o que eu verdadeiramente sou. Não é bacana isso? Eu sei que vem muita crítica, como vem muita coisa que reverbera bem, mas isso faz parte. Eu sou testemunha disso porque eu sempre fui avesso a críticas. O que o meu amigo me disse ontem teria me magoado em outra ocasião, eu ia ficar até sem falar com ele, chateado. Mas não, eu fiquei entusiasmado imediatamente, nem pensei, eu disse, me desculpe, você tem toda a razão. Porque eu estou me ascensionando? O Eustáquio está ascensionando? Não! O Eustáquio está tomando consciência de que ele tem muito, mas muito ainda a aprender, principalmente com as pessoas que o cercam, que os nossos mestres estão do nosso lado. Aquele que você pensa que não é o mestre está lá do seu lado. Talvez aquela pessoa que você mais despreza no seu trabalho seja o teu mestre. O teu grande aprendizado está lá. Tem gente que está entendendo onde eu estou querendo chegar.
tem pessoas que trocam esse estar por alguns momentos de ser. É um direito. Esse que é o bom da vida. Isso que dá... Ninguém pode dizer que a vida dele é monótona. Ela é monótona porque ele quer. Porque tudo que nos cerca, o aprendizado que está em cada coisa, o aprendizado que nos aparece, nos conflitos aqui, até com meu filho aqui, que eu sou, às vezes não, muitas vezes, né? Grosso com ele, o Fernando aqui da TV, tá ouvindo aqui, tá do outro lado aqui. Mas depois hoje já chego, já falo, olha, tem que ser assim, me desculpo, mas eu estou procurando ser. Aí um dia eu vou chegar aqui para vocês, em vez de eu abrir o telefone, em vez de eu abrir o programa e dizer boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou Eustáquio Patunas, eu vou dizer que eu sou e estou Eustáquio Patunas. Hoje eu não posso dizer ainda que eu sou o Eustáquio Patunas apenas, porque eu não sou, eu estou. Ainda estou procurando, o dia que eu estiver tranquilo, pacífico, ou como diz o irmão Jorge aqui, que ele falou sobre neutralidade, o dia que eu puder experienciar a neutralidade, aí eu sou o que eu estou. Eu estou o que eu sou. Enquanto isso, vamos lá trocando as ideias. Bem, temos 57 minutos, mas 57 minutos de conversa, de monólogo aqui. Mas eu não preciso necessariamente fazer 1 hora. O que eu tinha a dizer, o que estava aqui pronto, o que estava se apresentando, foi dito. O recado foi dado pelo Eustáquio Patunas. Nada é por acaso. E eu encerro o programa perguntando, você é ou você está? Um fraterno abraço e um feliz sempre.